Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Fernando Bezerra Coelho e o nosso tema, reforma trabalhista. A matéria tramita aqui no Senado Federal, já avançou alguns passos dessa tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, não é, senador? Correto. E a expectativa então é que a Casa realmente aprove uma atualização das leis trabalhistas? Eu acho que é importante que a gente esteja aqui debatendo e acredito que durante o mês de junho vamos deliberar e votar a reforma trabalhista. Isso é importante, eu creio que é chegado o momento de modernizarmos a legislação trabalhista e, sobretudo, flexibilizar ela. Essa CLT nossa, ela vem sendo aprimorada ao longo de muitos anos, mas ela não traduz os avanços que ocorreram, por exemplo, nas novas tecnologias, na criação de novos empregos, como o home office, o emprego em casa, o teletrabalho, a questão do emprego intermitente. Essa é uma questão polêmica, porque né? É uma questão polêmica, mas o fato é que essas relações de trabalho estão sendo reguladas em todos os outros países do mundo. E isso enseja a perspectiva de termos mais empregos, mais trabalhos. O Brasil tem hoje 14 milhões de pessoas desempregadas. No meu estado, são 500 mil pernambucanos desempregados. A economia está começando a apontar para o seu crescimento. Esse ano deveremos crescer 0,5 ponto percentual, mas o ano que vem já existem sinais de um crescimento acima de 2 pontos percentuais, ou seja, os empregos vão voltar. E é importante que a gente tenha uma legislação nova que possa estimular o empresário, eu falo sobretudo o empregador, o pequeno, o micro, o médio. 70% das empresas no Brasil não tem mais do que 8 funcionários. Quase 70% dos empregos no Brasil são ofertados por pequeno e microempresários. É o dono da oficina, é o dono da lanchonete, é o dono do bar, é um salão é o dono de beleza, da é um salão de beleza. Então são esses que empregam, são esses que geram o emprego para as famílias brasileiras. E o que ocorre? Com uma legislação muito rígida, as pessoas ficam com medo de formalizar a relação de trabalho. No Brasil, nós só temos com carteira assinada, desde a criação da CLT, no máximo 50 milhões de trabalhadores. Mas o mercado de trabalho no Brasil é estimado em 140 milhões. Nós temos aí um universo de 90 milhões de brasileiros, ou que estão desempregados, ou que não estão procurando emprego, ou que estão empregados, mas não têm nenhum direito assegurado. Então é importante que a reforma flexibilize no sentido de estimular a contratação, para que o direito possa chegar para milhões de brasileiros que trabalham hoje sem direito algum. Então é por isso que me posiciono favorável à reforma trabalhista e acho que é importante também destacar: ela não retira nenhum direito fundamental do trabalhador. Acho que isso é bom esclarecer pelo seguinte: como o senhor sabe melhor do que eu, a gente teve algumas audiências públicas aqui no Senado, tanto nas comissões temáticas quanto no plenário da Casa. E alguns convidados que tiveram no plenário da Casa sinalizaram isso, que há uma certa desinformação e que talvez esse seja o motivo das resistências. Eu fui constituinte, eu assinei a Constituição Cidadã, que foi presidida e liderada por Ulisses Guimarães. No artigo 7º da Constituição Federal do Brasil, nós elencamos 34 direitos fundamentais do trabalhador brasileiro. Nenhum desse direito está sendo tocado. Então, nenhum. Senador... Então, o que nós estamos tratando é de toda a legislação infraconstitucional. Por exemplo, tem uma questão que eu me posicionei contrário ao projeto que veio da Câmara, a questão da gestante, no sentido de que ela possa trabalhar em local insalubre. Acho que aí houve um exagero, tanto assim que a minha emenda foi acatada pelo senador Ricardo Ferraz e está em negociação para evitar a volta do projeto à Câmara de um veto do presidente da República a esse dispositivo. Outras questões apontadas no relatório do senador Ricardo Ferraz, além dessa minha emenda, são 7 outras alterações que estão sendo negociadas através de vetos, para que a gente possa, dos 117 pontos que estão sendo modificados na consolidação das leis do trabalho, a gente possa ter uma legislação moderna, flexível, que diminua as nossas
reclamações na Justiça do Trabalho, que diminua o nosso contencioso e que possa permitir uma maior inclusão dos trabalhadores. Ou seja, o que nós precisamos mirar como legisladores, como representantes do povo brasileiro, é que o direito que hoje está assegurado para 50 milhões possa chegar a esses 90 milhões, que são aqueles que estão desempregados ou aqueles que estão na informalidade, que não têm direito algum, porque nas suas relações de trabalho, o pequeno empresário, com receio da Justiça do Trabalho, com receio de indenizações ou de multas que possam advir da formalização do contrato, terminam por não formalizar essa relação. Portanto, eu tenho uma expectativa muito positiva, muito otimista. É natural que toda vez que a gente discuta um tema tão complexo como esse... E que atinge tantas pessoas, E que atinge tantas pessoas, que isso suscite resistências e que tenham visões distintas. Mas eu quero lembrar que na década de 60, quando se procurava acabar com a estabilidade do emprego, porque ninguém podia ser demitido antes de 10 anos de trabalho, se criou o Instituto do FGTS. Na época também que essa matéria foi debatida, houve uma forte resistência por parte dos sindicatos, por parte dos representantes sindicais, e por setores da sociedade, mas o fato concreto é que hoje o FGTS é um dos mais importantes direitos do trabalhador brasileiro e tanto é que nós introduzimos no texto constitucional como um direito fundamental do trabalhador. Eu não tenho dúvida nenhuma que a flexibilização das leis do trabalho vai permitir uma legislação mais moderna para o Brasil. Senador, vamos esclarecer então a questão do acordado sobre o legislado, que esse é um tema que gera resistência, não é? E por outro lado, o senhor diz que os direitos básicos estão assegurados na Constituição. Então, nem essa possibilidade do acordado sobre o legislado... Não vai ferir nenhum direito. Vai regular situações do dia a dia do trabalho. Eu quero lembrar que numa pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisas Econômicas do governo americano, estudando 83 países do mundo, se chegou à conclusão de que o Brasil é o país que tem uma legislação mais rígida do ponto de vista do trabalho. Depois do Brasil você tem Portugal, você tem Espanha, você tem Venezuela. São esses países que têm uma legislação mais detalhista, mais engessada. E na outra ponta, aqueles que têm uma legislação mais flexível, Hong Kong, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido. Portanto, nas economias mais avançadas, onde os direitos são mais respeitados, onde as relações são, portanto, mais consolidadas, e são os países que estão mais próximos do pleno emprego, não se procura engessar a relação, você procura empoderar e fortalecer os sindicatos, os acordos coletivos, as comissões de fábrica, para que o trabalhador possa, junto com o seu empregador, negociar as condições aonde vai ser desenvolvido o seu trabalho. Então é muito importante que haja esta visão de que, ao se retirar da lei determinadas situações, não quer dizer que isso esteja fragilizando o trabalhador. Pode ser no interesse dele, pode ser no interesse do trabalhador, a hora de que ele sair do trabalho para ir para casa, negociar o seu horário, negociar suas férias. As férias poderão ser usufruídas em períodos distintos, em até 3 períodos. Então, por que engessar para dizer que as férias têm que ser gozadas de uma só vez? Então, são essas situações de flexibilidade que está se procurando resolver para facilitar aquilo que eu acredito que irá ocorrer, que é uma maior formalização da relação do trabalho no nosso país. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 2211. Lembro também que é possível você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.